Já vamos dar boa tarde aos nossos comentaristas presentes neste quadro de terça-feira. Oi, Edna, boa tarde. Boa tarde, Lívio Galeno. Boa tarde, Eliezer. Eliezer, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Lívio, Edna, telespectadores, boa tarde a todos. Vamos começar com os assuntos mais leves enquanto o João Magalhães não chega. A superintendente de parcerias públicas e privadas do estado do Piauí, Viviane Moura, está na Suíça, lá em Genebra, para receber em nome do estado do Piauí o prêmio de melhor PPP do mundo destinado à Nova Ceasa. Falando direto de Genebra, da sede do Palácio das Nações Unidas, sede da ONU. Hoje pela manhã nós participamos da primeira sessão das reuniões, é um conjunto de reuniões. E essa primeira sessão a gente tratou sobre economia, infraestrutura e como que a gente faz agora no Covid, pós-Covid, para desenvolver projetos que pensem primeiro em pessoas. A Nova Ceasa já foi citada como uma referência de um projeto que, além de pensar em economia circular, também pensa em como transformar a vida de pessoas, como melhorar a sustentabilidade ambiental. Esses 2 dias de trabalho são dias intensos. A gente vai receber o certificado relativo àquela premiação do mês de abril. Lembram quando a Nova Ceasa foi escolhida como a melhor PPP do mundo? E esse certificado vai ser entregue direto pelas mãos do representante desse fórum, né, do que acontece aqui na ONU, e que é representante da Unesco, que é o braço operacional da ONU que cuida de projetos que têm como principal foco trabalhar a economia e a infraestrutura para pessoas. Que chique, orgulho para o estado do Piauí, um frio terrível lá em Genebra. Edna Maciel, seu comentário: é sempre uma comunicação muito positiva para o estado do Piauí sermos envolvidos neste reconhecimento de um trabalho administrativo que tem como origem o nosso estado. Parabéns sempre a todos da SUPRAC, ao governo do estado do Piauí, principalmente a você, que faz parte diariamente da Nova Ceasa. É sempre bom que sejamos referências de forma positiva, né? Nós já vemos aí as PPPs dando certo e trazendo esse saldo positivo, não só para o estado, como também para o país. Nós que precisamos sempre de boas relações internacionais e que temos que investir, enfim, nesse setor também. E a gente que está vendo aí a Ceasa, né, acompanhando, vendo o retorno que essa modalidade público-privada pode dar. Então, é inegável, o sucesso está aí, né? E o que a gente tem que fazer, acho que é torcer ainda mais. Se realmente, quando é avaliado que esse tipo de gestão vai dar certo, então, por que não investir? E é muito bom que a gente tenha o nosso Piauí lá fora com esse reconhecimento, né? Também achei, Lívio, muito elegante a doutora Viviane, que está sempre aí nos representando muito bem como uma mulher que é liderança. Fiquei mais com pena do frio, mas tudo bem. Eliezer Rodrigues, a sua análise deste reconhecimento para o estado do Piauí, estamos falando de um prêmio internacional, melhor PPP do mundo, é nossa? Pois bem, Lívio, eu comecei aqui a me lembrar do início da implantação desses projetos de parceria público-privadas aqui no estado. Uma polêmica muito grande acerca do que iria acontecer, que proposta era essa, qual a diferença para as privatizações, enfim. Então, basicamente, é preciso entender que em algum momento o Estado, né, entenda-se Estado como poder público, reconhece que não tem condições de gerir e prestar um serviço efetivo por meio de um determinado equipamento público, não é? Então surgiu essa alternativa das parcerias público-privadas. O Estado concede, empresta, assim, em palavras diretas, a estrutura para a iniciativa privada, empresas especializadas, explorarem por um determinado período de tempo. E a empresa, uma vez se compromete em contrato, a fazer um nível de investimentos considerável, modernizar a estrutura, reorganizar os serviços, toda a linha de produção, se for o caso, e trazer um resultado prático melhor para o cidadão, para os clientes, consumidores, para quem usufrui dos produtos ou serviços. Então, assim tem sido em basicamente 40 projetos de PPP que hoje tem o estado do Piauí. Alguns ainda em fase de construção, outros em execução. Tem a PPP da Nova Ceasa, que é essa referência mundial, a PPP das rodoviárias, a PPP para a construção de rodovias
na região sul do estado. Enfim, é uma cartela muito extensa de projetos que já se mostram bem efetivos. E é uma tendência, né? Se o poder público tem um equipamento, não consegue gerir, sustentar, por mais que dê lucro, então é razoável que se entregue a empresas que assumam um compromisso social também, né? Usufruam, claro, são empresas que naturalmente vão querer lucrar, mas desde que não venham a onerar ou a cobrar de forma desproporcional o cidadão, mas que também possam ter essa oportunidade de prestar um bom serviço. Porque não adianta, né, ter um equipamento subutilizado, sem o seu devido funcionamento, sem uma prestação de serviço efetiva. É melhor que haja esse tipo de parceria e o exemplo está aí, comprovado. A ONU, com toda a sua credibilidade, com toda a sua dimensão, reconhecendo a PPP no caso da nova SEASA, mas outras têm o seu sucesso comprovado. Com certeza. O assunto que eu vou tratar agora é de ontem, mas com certeza ainda vai repercutir durante toda essa semana. Washington Bonfim se filiou oficialmente ao Partido Cidadania e também confirmou o lançamento da pré-candidatura dele ao Palácio de Karnak. No discurso, o pré-candidato tem criticado as duas candidaturas postas e também não tem economizado críticas ao prefeito de Teresina. Washington Bonfim tem sempre dito que a candidatura de Ciro Nogueira, no caso coordenada por Ciro Nogueira, de Silvio Mendes e Iracema Portela, não é oposição de verdade e de que ele é capaz de realmente representar esta oposição de verdade. Edna Maciel, começo com você. Washington Bonfim assumindo, de certa forma, um discurso mais rigoroso que ele nunca teve durante anos de política, junto com o PSDB e PP, lembrando que ele foi desses dois partidos. Washington Bonfim sempre teve muito esse caráter técnico, sempre foi muito dos bastidores, sempre foi um homem de realmente só falar quando era estritamente necessário. Sua opinião, Edna? Washington Bonfim, de luvas de boxe na mão, porque 2022 está vindo aí. Vou usar uma das últimas palavras que você usou. É necessário. Verdade. Agora é necessário. Realmente, nós temos esse perfil bem técnico desse ex-PSDBista e que a gente ainda olha, ainda lembra, né, com o olhar do tucano, né, que sempre tem o perfil todos de bons gestores, bons técnicos, organizados, que sabem planejar. E agora, para que você se jogue na política e para que você concorra a uma vaga como essa, tem que ser político mesmo. E o político, na totalidade, é também o político aguerrido, que faz oposição, críticas duras. E podem ser feitas, sim, no estilo Washington Bonfim de ser, o mais clássico, mas também estamos vendo que ele vai apimentar. Acho que é o normal, né, Lívio e Eliezer, diante até das análises políticas que têm sido feitas em relação ao seu perfil. Então, se ele vai concorrer e diz que não existe ainda uma oposição e nem uma terceira via que se apresenta como tal, creio que ele está fazendo a estratégia mais correta. Eliezer, e essa história de criticar a Prefeitura Municipal de Teresina? Ao portal odia.com ele disse, abre aspas, que o prefeito é um grande fazedor de meme, fecha aspas. É verdade, Lívio Galeno. O professor Washington Bonfim apenas sintetizou em uma frase o que a população, de uma forma geral, pode constatar no dia a dia. O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, rotineiramente é motivo de memes, de piadas, ele quebra toda a liturgia do cargo, toda a sua seriedade com comportamentos e declarações que muitas vezes são inoportunas, né? O que fragiliza ainda mais a sua gestão. Até hoje, exatamente ontem, o prefeito Dr. Pessoa completou 1 ano de eleito como prefeito da cidade de Teresina e ainda não se consolidou como um grande líder que deveria ser na condição de prefeito da capital. Então, o professor Washington sintetizou nessa frase um sentimento geral, majoritário, na população da cidade de Teresina. O professor Washington Bonfim, que fez parte de gestões tucanas, tem serviço prestado à cidade de Teresina, se coloca aí como pré-candidato ao governo do estado e é até difícil, não sei se vocês concordam comigo, desassociar nesse primeiro momento a imagem de Washington Bonfim do grupo do PSDB. Ele é muito bem lembrado ainda, tão tal que os PSDBistas prestigiaram, estiveram presentes, independentemente de questões partidárias, mas pelo vínculo, pela amizade, estiveram
no lançamento da pré-candidatura do professor Washington, da filiação dele ao Cidadania, enfim, são pessoas ainda consideradas do mesmo grupo político. O professor Washington encara esse desafio, se coloca como pré-candidato relativamente tarde em relação a outros nomes que já estão na estrada há mais tempo, já andaram mais, viajaram mais, conversaram mais com lideranças do interior, mas tenta consolidar aí uma via propositiva, realmente com chances, condições de disputar de forma efetiva essa vaga majoritária de governador do estado do Piauí. Tenho a impressão também que, pela associação de imagem que ele ainda carrega em relação ao PSDB, ele pode provocar aí uma divisão de apoio ou de base no próprio ninho tucano, especialmente aqui de Teresina. É possível que eleitores que tenham afinidade com o pré-candidato Silvio Mendes possam mudar de posicionamento e realmente se inclinar, apoiar ou votar futuramente em uma eventual candidatura na eleição do professor Washington. Basicamente, o professor Washington ele teria esse potencial de tirar votos do pré-candidato Silvio Mendes. É uma leitura que se faz, é uma análise de contexto, mas a dinâmica do processo, à medida que avança, que se aproxima aí as convenções partidárias, quando se oficializam as candidaturas e as eleições, os cenários vão se formatando, se definindo de uma maneira mais consolidada. Já vamos dar boa tarde também a João Magalhães, que já se encontra aqui ao vivo em nossos estúdios. Oi, João, boa tarde, seja bem-vindo para o senhor também. Olá, Lívio Galeno, boa tarde para você, boa tarde a todos. João, estamos repercutindo ainda a filiação oficial de Washington Bonfim ao Cidadania. Aí ele fez algumas declarações públicas à imprensa, inclusive fez críticas a doutor Pessoa. Eu começava com o Eliezer fez uma análise sobre essa questão, mas eu quero, de certa forma, modificar a pergunta para você. Você acredita que, de certa forma, essas críticas contra o doutor Pessoa podem, de certa forma, perder o foco de 2022 e já antecipar 2024? Olha, Lívio, o professor Washington Bonfim, como já bem ressaltava aí Eliezer Rodrigues, é de um grupo, sempre vai ter a sua imagem ligada diretamente, subjetivamente para o eleitorado teresinense, como alguém do grupo do ex-prefeito Firmino Filho. É claro que agora ele busca um protagonismo, já que pela primeira vez, de fato, se coloca como um pré-candidato efetivo a governador do estado em 2022. Mas, naturalmente, se a gente for olhar, inclusive, seu próprio discurso, ele fala de pontos que são caros para o teresinense. Inclusive, o fato dele se colocar como pré-candidato a governador do estado e focar críticas na gestão de Dr. Pessoa já demonstram que o professor Washington Bonfim vai procurar manter acesa essa relação dele com a prefeitura da cidade de Teresina. E aí a gente observa que naturalmente existe, além dele, o próprio Dr. Silvio Mendes, que pertenceu ao mesmo grupo do ex-prefeito Firmino Filho, mas o professor Washington Bonfim tenta se descolar abertamente dessa questão, dessa imagem, desse vínculo com o ex-prefeito Silvio Mendes e realmente tenta se projetar como um pré-candidato a governador que quer ser competitivo em 2002, mas realmente a gente, quando olha para o Washington Bonfim, olha para o seu grupo político, aqueles nomes, aqueles atores que estavam ali ao seu lado, né, Fernando Said, o próprio Luciano Nunes, Francisco Canidé, enfim, é claro que a gente sempre vai lembrar de Teresina e vai associar o seu lançamento da sua pré-candidatura com 2024, até porque o Cidadania tem demonstrado esse interesse na Prefeitura de Teresina e procura, obviamente, participar da discussão eleitoral, do processo eleitoral do ano que vem, mas já de olho em 2024. Então, eu acho que tem tudo a ver o Washington Bonfim com esse projeto para 2024. Com certeza, ele vai aproveitar o ano que vem para, obviamente, mostrar a sua cara, se apresentar à população, mas o seu discurso é muito focado nas críticas, né, ao prefeito Dr. Pessoa. Então, eu acredito que ele realmente vai utilizar essa estratégia. Se lança em 2022, mas quer ser lembrado como aqui, quer ser associado, quer ter a sua imagem associada como um líder político que participou de toda a gestão técnica do PSDB em Teresina e que está interessado em discutir o Piauí, quer discutir a cidade de Teresina. É verdade. Na Câmara Municipal de Teresina, a manhã desta terça-feira foi marcada por manifesto de servidores municipais contra a aprovação da reforma da Previdência do município. Em primeira votação, os ânimos se acirraram.
Projeto que torna obrigatória a previdência complementar para futuros servidores, aprovados em primeiro turno no Parlamento Teresinense. Para o líder do prefeito, a tramitação da matéria deve seguir de forma pacífica. Ela deverá ser votada em segunda votação, né, mas não houve problema, até porque já tinha sido discutido, conversado, né, sobre esse projeto. O próprio sindicato, ele entendia, ele pedia que fosse colocado para se tratar a Previdência num bojo só, de uma vez só. Né? Só que existe prazo para essa, né, para a lei que trata da complementação previdenciária, o regime complementar. O outro, o do regime Previdência, não, isso foi estendido, mas esse tem prazo e é o mês de dezembro. E o município não pode deixar de votar. Então, se a gente deixa de votar, acontece qualquer problema e o município receberá as sanções dos recursos públicos. Mas entre os servidores, o clima ainda é de insatisfação. A categoria diretamente afetada reclama da falta de diálogo com a prefeitura. Em ato de manifestação, sindicalistas pediram uma audiência pública para apreciação da reforma da Previdência e mais atenção por parte do Palácio da Cidade. A gente conseguiu tirar de pauta a semana passada e nós viemos aqui com o objetivo de tentar adiar mais uma vez até que a gente conseguisse pelo menos uma audiência pública. Que o prefeito Doutor Pessoa não quer fazer uma audiência pública para se explicar e a gente poder, inclusive, colocar algumas propostas de modificar, né? Algumas coisas que nos favoreçam, porque essa reforma do jeito que está aí, ela vai nos trazer muitos prejuízos. O prefeito tem dificultado o diálogo, fechado as portas para vocês. De fato, a gente desde o começo do ano, começo do mandato, logo no primeiro dia do ano, a gente entregou uma pauta, uma lista com uma pauta de reivindicação, mais de 120 pontos, e ele nunca nos chamou para a negociação. Situação delicada, Eliezer Rodrigues, você que acompanhou tudo mais de perto, conta pra gente, o que você sentiu dessa manifestação dos servidores? Eu senti um clima de muita lamentação e decepção, principalmente no que diz respeito ao contato com a Prefeitura de Teresina. Uma gestão fechada, que não se abre para o diálogo, para a conversa, para os entendimentos. Nós sabemos que política envolve conflitos, mas é através do diálogo que esses conflitos, essas divergências são apaziguadas, né? Sempre se busca um consenso em determinadas negociações. E aí nós estamos falando de uma reforma da Previdência, atinge diretamente os servidores, principalmente aqueles que devem ingressar através de concurso no serviço público da capital, mas a Prefeitura continua insensível, né? Nós temos aí sindicatos que representam milhares de servidores unidos aí no Sindicerv, que já apresentaram, conforme relatou aí o representante do grupo, apresentaram cartas propostas, pontuaram demandas, mas a gestão simplesmente não responde, não se manifesta, não demonstra a menor sensibilidade ou interesse em prol da classe trabalhadora. O gestor que não respeita, que não reconhece o valor do funcionário público, tende a fazer uma gestão desastrosa, né? O que está acontecendo hoje, infelizmente, na capital do estado do Piauí. Então, a Câmara aprovou em primeira votação o projeto de lei que coloca a Previdência Complementar, né, como sendo válida, algo a ser executado pelo município, mas tem segunda votação, emendas podem ser apresentadas, ainda há a esperança de um diálogo, de algum posicionamento formal, que não seja só uma coisa imposta de cima para baixo, de forma abrupta ou arrogante, mas que de alguma forma se ouçam os trabalhadores, se considerem as suas demandas, ainda se tem esperança em relação à sensibilidade da Prefeitura de Teresina. Vilma Magalhães, a sua análise. Olha, Lívio, com certeza é um tema que sempre vai gerar muita polêmica. A Prefeitura conseguiu aí a aprovação, né, em primeira votação,
a aprovação desse texto que circula sobre a reforma da Previdência, e agora é esperar. Ela tem pressa porque tem prazo a ser cumprido. A categoria de servidores é uma das poucas que demonstram uma boa capacidade de mobilização. Acredito que na segunda votação esses protestos devem se repetir. Agora, além de discutir em si como é que está ocorrendo esse processo na Câmara, é bom a gente lembrar que a Previdência é um problema que é grave. O governo do Estado, por exemplo, há muito mais tempo tem se preocupado com essa questão. A Prefeitura de Teresina estava dormindo no ponto, tanto é que encaminhou um projeto só agora, no finalzinho do ano, no apagar das luzes praticamente do ano legislativo, entregou aí esse texto para os vereadores analisarem. Provavelmente, esse texto aprovado, por mais que seja realmente firme com os servidores, inclusive um segundo que deve já estar pronto, que fala em aumento, né, de alíquota, aumento de cobrança, que obviamente faz os servidores perderem ainda mais recursos, perderem ainda mais o seu poder de compra no salário, deve estar chegando lá na Câmara. Isso demonstra que o problema é grave. Além disso, a Prefeitura vai ter que traçar outros caminhos, vai ter que trazer outras estratégias para tentar solucionar esse déficit da Previdência, que não é um déficit qualquer. A Prefeitura trabalha com números que apontam um déficit de cerca de 6 bilhões de reais ao longo dos últimos anos, portanto é um problema que é sério, e aí fica até aquela dúvida, será se a Prefeitura, por esse primeiro ano de gestão, será se ela tem a capacidade política, administrativa de solucionar um problema deste tamanho? Porque se não for solucionado, certamente ele tende a aumentar. Então, fica aí, de certa forma, um clima de apreensão, até mesmo para o funcionalismo público, sobre como vai se comportar as contas, as finanças do Instituto de Previdência da Prefeitura de Teresina, principalmente no ano de 2022, porque o déficit é grande e a incapacidade política da Prefeitura também tem se demonstrado enorme. Olha só, gente, eu não quero entrar no mérito da Previdência brasileira, todos nós sabemos toda a polêmica acerca do regime geral de Previdência que é ofertado pelo INSS, que realmente tornou a aposentadoria no Brasil algo praticamente inviável, os recursos cada vez mais escassos, os rombos cada vez maiores, mas, Edna Maciel, o que realmente mais choca é que a população de Teresina, particularmente os servidores, só quer ser ouvida, só quer conversar e nem isso consegue. Pois é, assino embaixo da análise que vocês fizeram, acrescentando essa parte, Lívio, que realmente a conversa, o sentar, o receber ou ouvi-los em audiência pública, porque no mínimo é o que o gestor tem que fazer e, ao meu entender, isso é feito antes. Se não deu para fazer antes ou se dormiu no ponto, como o nosso colega João Magalhães colocou, ainda há tempo de rever uma estratégia totalmente falha pelo que a gente está vendo. Vamos ouvir. A última vez que conversei com o presidente Sincerme, o que ele disse é que eles queriam esclarecimentos, detalhamentos, uma luz, tinham dúvidas até na opção, se era opcional, se não era. Uma alíquota, falando já dessa segunda fase, de 14%, num momento desse. Então, o que se quer é mesmo que se tem direito, ser ouvido, pelo menos que vejam ponto a ponto do que os funcionários, do que os servidores, aqueles que movem vários setores de órgãos da Prefeitura, que eles sejam ouvidos nos seus mais básicos direitos. A Previdência é um ponto principal dessa pauta de discussões há muito tempo de todos os trabalhadores. Então, é no mínimo uma falta de sensibilidade, né? E, para não dizer, mais um ponto de desorganização. Não sei se vocês leem dessa forma, mas essa é mais uma novela que beira terminar no desgaste, né? É mais um desgaste para a Prefeitura e mais servidores e eleitores, né, descontentes. Com certeza. E eu vou ser bem sincero com você que nos acompanha pela Udia TV, a reforma vai ser aprovada ipsiliter, como está sendo debatida na Câmara, ou com poucas modificações, vai ser aprovada porque, de certa forma, não mexe no bolso dos vereadores. O regime de previdência deles é diferenciado do meu e do seu. Então, os vereadores realmente vão precisar e vão querer e vão optar por atender os anseios de quem, de certa forma, está no poder, por mais que não exerça o poder. Infelizmente, a conta sempre sobra para o lado mais fraco, o trabalhador. Vamos falar, então, de quando o trabalhador tem voz e vez.
No início do jornal de hoje, nós fomos até a rede social do portalodia.com no Instagram apresentar para você de casa uma enquete. Pode soltar, Jéssica e Rafael, por gentileza. Quero agradecer muito a sua interatividade, tivemos muitas respostas nos últimos minutos por conta dessa enquete que eu apresentei para vocês mesmo. A questão é a seguinte, olha João, Edna e Eliezer. Nós fomos aí nas redes sociais do Sistema ao Dia, um ano de eleição de Dr. Pessoa do MDB. Qual a sua avaliação da gestão até o exato momento? Ou perguntinha difícil de se fazer, porque infelizmente as pessoas acreditam que as redes sociais é um espaço sem regras. E assim, nosso objetivo não é denegrir, não é acusar, atacar ninguém. É apenas ouvir a opinião, mas a gente tem que filtrar também esta opinião das pessoas para que não seja divulgado baixo calão. Eu vou aqui ler algumas questões, algumas respostas, já agradecendo a você, nosso telespectador da O Dia TV. Muito obrigado pela sua participação. O Everson Fernandes disse, deixando muito a desejar, a administração tem inúmeros problemas. Terrível. Araújo Araceli, nota 0. Sandra Farias, nada fez de relevante. Pelo contrário, deixou a cidade sem ônibus. Aqui onde moro, não tem agente de saúde, deixando diversos moradores sem atendimento. As praças da cidade, no escuro. Ouço reclamações sobre as escolas e por aí vai. Nós temos várias manifestações dizendo 0, dizendo péssima. Uma pessoa disse o seguinte, João, e ele já assumiu? Bom questionamento. Péssima administração, mas eu li todas as interações e contemos sim uma interação positiva para o Dr. Pessoa. Eu vou só procurar aqui, pronto. É do Orlandira Maciel. Nota máxima, ótimo prefeito, trabalhador e não faz mais, pois é com calma que se faz muito pela nossa Teresina. Não para, então, acho o Dr. Pessoa bom de verdade. Esta foi a única interação positiva em mais de 120 comentários nesta enquete que foi publicada no portal na rede social oficial do portalodia.com no Instagram. Aproveita e siga a gente lá, @portalodia.pi. O Magalhães estava esperando você chegar justamente para o seu comentário. Um ano desde que o Dr. Pessoa foi eleito, naquele 29 de novembro de 2020, domingo, sua avaliação da gestão Pessoa. Olha, Lívia, se a gente for pegar as principais, vamos dizer assim, as áreas mais importantes da gestão pública, porque preciso que a gente compreenda, a prefeitura ela existe para garantir uma boa prestação de serviços públicos à população e de apresentar as soluções para aqueles desafios que a população enfrenta diariamente. No transporte público coletivo, essa não tem nenhuma novidade. Nos últimos dias, vamos tratar assim, nos últimos dias houve de fato a presença de dezenas de ônibus nas ruas, isso após a gente passar aqui mais de 10 meses reclamando e a população vivenciando e dando o seu jeito, gastando o que não tinha para poder chegar ao trabalho, porque na área do transporte público coletivo não existia nenhum tipo de prestação de serviço. E agora que retomou, é bom lembrar que ele não chega nem ao que era antes da pandemia. É bom lembrar que a área do transporte público coletivo sempre foi um serviço muito criticado aqui em Teresina. E hoje, nos últimos dias, aumentou a prestação do serviço, mas mesmo assim ainda é pior do que o serviço que a gente tinha antes da pandemia. Se a gente for levar, obviamente, para a área da educação, é bom lembrar que Teresina sempre pontuou como a melhor educação entre as capitais do país. Hoje a gente tem uma área que é um pouco complicada de ser mensurada, porque as escolas não demonstraram ter as condições sanitárias, as condições de segurança para garantir um retorno à sala de aula, um retorno seguro às famílias. Então, hoje fica até complicado a gente avaliar a qualidade da educação, porque se as crianças não estão na sala de aula, obviamente que demonstra um pouco aí da falta de planejamento, da falta de ações e, claro, foi uma área bastante afetada pela pandemia. Na área da saúde, só reclamações, a gente observa, inclusive, a própria categoria de médicos sinalizando algumas paralisações, muitos trabalhadores que foram ali para a linha de frente da pandemia reclamando da falta de valorização, inclusive de cortes nessa área. Se a gente for falar de mobilidade urbana,
que é bom que se diga que é um tema bem mais complexo do que o transporte público em si, porque aí já entra a própria questão de infraestrutura urbana. Hoje a gente tem uma cidade que não dá respostas aos problemas de saneamento básico, a própria questão da drenagem, né, da falta de drenagem. Quando chove, Teresina continua com os mesmos problemas, os diversos pontos de alagamento. E o que é pior? É pior porque na Prefeitura de Teresina a gente não tem conseguido observar uma equipe que seja capaz de apresentar soluções a médio e longo prazos. Isso é que entristece ainda mais o teresinense, porque quando a situação está ruim, mas você vislumbra ali num prazo de 5, 6 meses que a situação melhore, isso cria pelo menos uma esperança, uma expectativa positiva. E hoje não há essa expectativa positiva, porque quando a gente olha para a cara, para o preparo dos nossos gestores públicos municipais, a gente na verdade fica desesperado, né? Será que a gente imagina que é o doutor Pessoa que vai apresentar as soluções na área do planejamento urbano, na área da drenagem, na área do saneamento, que vai melhorar a educação, que vai garantir um transporte público eficiente? Pelo que ele fala e pelo que ele faz, fica muito provado de que ele não tem noção de como liderar a sua equipe de gestão, na verdade não tem uma noção concreta de como se quer escolher outros líderes políticos para ajudar ele a formatar o governo. Então a gente tem aí um ano da eleição de Dr. Pessoa, mas a verdade é que além da população estar enfrentando desafios muito graves, a gente não consegue vislumbrar para os próximos 3 anos de gestão um projeto que seja realmente alternativo, que seja execuível, que melhore com certeza a vida da população. Então, dos 120 comentários no Portal Dia, tem apenas um positivo. E, coitado, esse um positivo foi bem massacrado pelos outros comentários, perguntando, né, o que é que ele viu de positivo na gestão da Prefeitura. Então, a gente lamenta, obviamente, queríamos estar falando aqui que a nossa cidade tem conseguido apresentar soluções para os problemas da população, mas ela não apresenta no presente e nem demonstra condições de apresentar boas propostas para o futuro. Rapaz, estava me lembrando agora, João Magalhães, dia 29 de novembro de 2020, estávamos no nosso estúdio da O Dia TV, você e eu, Sim, comentando, e Eliezer estava direto da redação acompanhando em tempo real os números do TSE. Não eram nem 8 horas da noite quando realmente tivemos o anúncio de que era irreversível, que Dr. Pessoa estava eleito em segundo turno para a capital do estado do Piauí. Lembra, Eliezer? Lembro, com certeza, é um dia histórico, não é? Até declaramos aqui o fim do tucanato em Teresina, que uma nova página da política estaria se iniciando. Só não imaginávamos que seria uma página tão desastrosa, triste, desorganizada, né, prejudicial à população. Mas foi a mudança que o povo escolheu. Eliezer, você lembra, você falou muito bem, de que realmente o sentimento que nós percebíamos no eleitorado durante toda a campanha era por esse desejo do fim do tucanato à frente da Prefeitura Municipal de Teresina. Sabíamos que a imagem do PSDB estava desgastada à frente da Prefeitura, não porque o PSDB cometeu deslizes graves, mas porque, de certa forma, são mais de 30 anos à frente de uma administração, a administração com o mesmo perfil. Este sentimento, esperança, foi totalmente frustrado, como você já dizia. Exatamente, Livio Galeno. É claro que a gente não vive em uma monarquia absolutista, ninguém fica no poder para sempre. É natural da democracia essa dinâmica da mudança, há quem diga que é da renovação, enfim, há diversas interpretações, mas alternância de poderes. E esse sentimento de mudança, muitas vezes, ele se torna perigoso. Por que eu digo isso? Porque na ânsia de mudar, no desejo simplesmente de retirar quem está no poder, se olha mais para quem vai sair do que para quem vai ser eleito. As pessoas, eu falo isso, seja para eleição municipal, estadual ou para governo federal, as pessoas pensam, o importante é tirar quem está lá. Não necessariamente. Tem que ter critério para escolher alguém com capacidade política, administrativa, de liderança, de articulação, de gestão, para conduzir os rumos do povo. Então, fica a lição. Quer mudar? Tudo bem, é um direito. Mas cuidado não só com quem vai sair, mas principalmente também com quem pode entrar. Mais comentários, só decepção, infelizmente, péssima administração, um caos, mas nada surpresa. Já era de se esperar. Como avaliar se ele não fez nada?
Edna Maciel, você lembra o que fazia neste momento em que Dr. Pessoa foi aclamado como prefeito de Teresina? E, é claro, como é que você avalia a gestão dele, que já está aqui há praticamente um ano, à frente do Palácio da Cidade? Como é que você avalia? Bom, temos falado aqui muito em questões que incluem não só a gestão do Dr. Pessoa, mas de outras gestões, que é preciso que haja planejamento, organização, principalmente respeito a quem lhe colocou nesse cargo, uma resposta ao que você disse antes de estar lá. Nada disso nós vimos, nós não pontuamos, não destacamos nenhuma dessas promessas, ou vou até melhorar nenhuma das propostas, principalmente no que mais o teresinense vem sofrendo agora, né? Como já foi citado aqui, na questão do transporte público, na questão de espaços públicos que, num momento como esse, inclusive de pandemia, tão reivindicados, praças, locais espaços abertos, onde poderiam estar em maiores condições de atender o tanto que se precisa de saúde mental nesse momento. Administrativamente também, não só pelas respostas que tivemos aí, temos registrados nas nossas matérias também. Eu acho que a nossa enquete é só um reflexo do que a gente já vem também, ela reflete a realidade do que a gente tem mostrado nas ruas de insatisfação. Então, pessoalmente, analiso sim, sem nenhum medo de errar, que a insatisfação ela é dada por falta da própria resposta e da proposta de mudança dos gestores, né? O público e o eleitor, a comunidade, quando ela quis mudar, quando ela apostou no nome e se frustrou, ela só pode dar essa resposta. Mesmo que nós tenhamos um número limitado e um índice de respostas, na nossa enquete ela é muito significativa, mais de uma centena de pessoas, apenas uma responde positivamente. E nós já fizemos outro tipo de avaliação dessa forma. Está de parabéns, inclusive, o sistema de comunicação O Dia, por provocar, sem nenhuma bandeira, sem nenhum interesse, por provocar uma resposta da comunidade. É aquilo que a gente estava falando antes. O eleitorado, o público, a comunidade quer ser ouvida. Ela quer falar o que ela precisa falar, até para poder os meios de comunicação como nós ver as demandas e gerar pautas. Então, a minha análise é essa. Eu acho que falta, sempre falo aqui, o que faltou foi um planejamento e ainda falta melhor, mais eficaz e uma organização maior. E em alguns casos, né, não sei se os colegas concordam comigo, vontade política mesmo. Com certeza. Eliezer Rodrigues, você lembra muito bem, foi muito marcante nas eleições de 2020. Você inquiriu muito os candidatos. Eu, em estúdio, perguntei muito aos candidatos sobre 2 pontos muito particulares. O primeiro, a gestão do transporte público aqui na capital do estado do Piauí. Todos percebíamos um ávido desejo de melhoria no sistema de transporte público. E outra coisa, o Eliezer falava demais, gente. Olha, chegava a ser massacrante para os candidatos ouvir o Eliezer perguntando. A Prefeitura Municipal de Teresina, o prefeito Firmino vai deixar a Prefeitura Municipal de Teresina com aproximadamente R$1 milhão, ou em recursos contratados, ou em caixa. Como você, candidato, pretende administrar esses recursos que são garantidos ao município de Teresina? Eliezer perguntou demais isso, demais mesmo. E recebíamos as melhores respostas, hein, Eliezer? Com certeza. E até agora, cadê? Cadê as obras? O que estamos vendo são obras paralisadas. Convênios em risco, Lívio Galeno. É importante destacar isso. Convênios que estavam assegurados agora estão em risco por falta de cumprimento de cronograma, prestação de contas, apresentação de relatórios, porque esses recursos eles são liberados, especialmente alguns convênios mais criteriosos, como no caso do Banco Mundial, são liberados paulatinamente. É preciso se comprovar que determinado recurso liberado foi aplicado, executado, etapa cumprida para se liberar o próximo montante de recursos e assim o projeto andar. Se não tem uma equipe técnica qualificada para garantir
a emissão de todos esses documentos, então os recursos param de ser enviados ao município e as obras param, o benefício não chega na ponta para o cidadão que paga altos impostos e os transtornos ficam para todos os lados aqui na cidade. João Magalhães. Olha, bom lembrar da área social, né, que era, sem dúvida nenhuma, eu diria que até chegar à Prefeitura de Teresina, era a bandeira que era mais ligada ao Dr. Pessoa. A imagem do Dr. Pessoa era o cuidado que ele sempre tratava a questão social. E quando a gente observa hoje a cidade de Teresina, houve uma verdadeira descontinuidade da prestação dos serviços aos que mais precisam. No começo da gestão, o prefeito chegou a andar ali pela Praça Pedro II, dizendo que ia instalar pontos de acolhimento às pessoas em situação de rua. Esses pontos de acolhimento nunca foram viabilizados, a gente está aí com um ano já que ele foi eleito e até hoje as pessoas em situação de rua continuam sem ter esses pontos de apoio por parte da Prefeitura de Teresina. Sem contar a própria questão do restaurante popular, que passou aí quase 8 meses sem atender a uma população que precisa, aos trabalhadores ali do centro da cidade. Então, desmontando aí essa imagem de que o prefeito Dr. Pessoa sempre tinha um olhar especial para essa área social. Além disso, é bom lembrar, o Eliezer falou aí do planejamento de obras, por exemplo, a Via Sul, uma obra estratégica para o crescimento da cidade, que liga a zona sul da cidade de Teresina ao centro da cidade, hoje paralisada, população reclamando dos transtornos que ela tem causado. Aí você diz, não, mas a Via Sul é uma obra grande, que movimenta muitos recursos, mas a gente tem também obras pequenas, como é o caso da Avenida Ulisses Marques, que o prefeito Firmino Filho já deixou 80% da obra feita. Lá falta apenas a iluminação do que está construído e uns 300 metros para chegar ali no setor de esportes da Universidade Federal. E do jeito que foi deixado ano passado, ela está até hoje. Não há nem a iluminação e os 300 metros continuam lá a serem realizados. E a gente não sabe o prazo, até porque a gente já está chegando ao final do ano, daqui uns dias a gente espera que comece o período de chuvas e aí a Prefeitura vai ter mais desculpas para protelar o andamento dessas ações. Então, realmente, a gente vê um abandono de áreas importantes, como é a questão social, que é aquele olhar para as famílias que mais precisam, como uma incapacidade da gestão de resolver problemas em áreas importantes, estratégicas, como o transporte público, e também em destravar recursos de obras paradas, como bem lembrou o Eliezer, correndo o risco aí de perder convênios, porque não consegue seguir o cronograma de obras e nem ter a devida prestação dos recursos já liberados. Que Deus abençoe e proteja os teresinenses. Pessoal, gente, enfim, o fim de uma novela. O presidente Jair Bolsonaro se filiou ao PL na manhã de hoje em um evento em Brasília. Com clima religioso e conservador, a cerimônia reuniu políticos e autoridades e teve um discurso do presidente com diversos acenos ao Congresso e gritos de mito. Sem partido desde 2019, quando deixou o PSL, pelo qual foi eleito, Bolsonaro já passou por 8 partidos desde que iniciou sua vida política em 1989. Ele deixou o PSL em meio a uma série de brigas internas e tentou fundar uma legenda própria. É importante destacarmos que realmente houve uma campanha maciça para a tentativa de se criar o Aliança Brasil, mas não deu certo, sem conseguir nem 1/3 das assinaturas exigidas pelo Tribunal Superior Eleitoral para a formalização do partido. Além de Bolsonaro, também se filiaram o senador Flávio Bolsonaro, filho dele de saída do Patriota, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Bora lá. Edna Maciel, implicações da filiação de Bolsonaro ao PL. A repercussão era grande e esperada, mas o presidente fez questão de dizer que ali não se estava lançando nenhum cargo, nem a pré-candidatura, era a filiação. Nos bastidores, desde anteontem, que se falava em um evento mais fechado, menor, sem todo aquele holofote de pré-candidatura. Mas a gente sabe muito bem que ali confirmado algumas presenças como o ministro da Casa Civil e representantes do PL e de outros partidos. Teve sim uma resposta, era um momento que todo mundo queria mesmo estar na foto, estar ao lado do presidente para ter realmente o retorno que virá depois dessa filiação. E o presidente esperou esse tempo todo, fez as suas
Lembro que falei até aqui no início, na primeira data, será que não é só para chamar a atenção e holofote, dizer que não vai se filiar ao PL ou que ainda está pensando? E logo depois tivemos aí, depois dessa polêmica, a marcação dessa nova data que se consolidou, como você disse bem, é o fim de uma novela, eu coloco entre aspas, acho que aí é o início de do outra. Casamento. Vamos ver se esse casamento vai dar certo, né, colegas? E a gente espera até que sim, né, para o bem da política, mas a gente sabe que tem outros, vamos ver o que vai sair depois disso. Sabemos da expectativa do presidente com essa filiação, de poder ter mais robustez para a sua campanha, já se confirmou aí com esse apoio do Centrão. Então, foi uma marcação de agenda positiva, creio eu, para o presidente, e que agora vem uma outra etapa do casamento, né? Essa sim, acho que é a mais séria, que é a continuidade do casamento. Vamos ver se alguém ainda tenha alguma coisa a declarar, mesmo depois da aliança colocada aí nos respectivos dedos, entre aspas, falando bem figurativamente. Sim. Mas acho que o evento é um evento que ainda vai causar uma grande repercussão para já 2022, embora o presidente não quis dar essa conotação no evento. Bem prestigiado, por sinal. Com certeza. Bem rapidinho, Eliezer, sua análise. Bom, é preciso agora medir qual vai ser o peso das decisões do comando do presidente em relação ao partido em todo o Brasil. A proposta era essa, estar em um partido em que ele pudesse comandar. Aqui no Piauí já andamos apurando a repercussão, os deputados, a base do PL aqui ainda não se manifestou qual destino deve tomar, só não abre mão de estar ligada ao governador Wellington Dias, né? E usando aqui palavras do presidente Bolsonaro, questionado sobre essa filiação ao PL, um partido de centro, ele disse, declarou à imprensa nacional, que é melhor estar no centrão do que no esquerdão. Então, o presidente insiste nesse discurso anti-esquerda para assim se viabilizar rumo à reeleição. João Magalhães, rapidinho, vamos lá, Sonates. Olha, Lívio, toda eleição presidencial possui uma agenda, né? Em 2018 a gente tinha o discurso do combate à corrupção, discurso da segurança pública, pautas da nova política, enfim, pautas morais. O presidente Jair Bolsonaro surfou nessa onda, conseguiu a eleição. Para 2022, o que a gente observa é que vai ser uma agenda social, que vai discutir o combate à fome, que vai discutir a geração de emprego e renda, que vai discutir o preço dos produtos relacionados aí à inflação, enfim, nós teremos aí uma agenda econômica. Eu vejo que o presidente Jair Bolsonaro, ao aderir de fato ao Centrão, ele está pensando exclusivamente numa questão, conseguir aprovar o maior número de medidas que possam dar a ele a segurança de que lá no período eleitoral a situação econômica do país não esteja tão ruim quanto se previa. A gente sabe que teve a pandemia, que teve aí descompassos na área econômica do governo Jair Bolsonaro, então ele chega no Centrão, se adapta aí à velha política, mas ele quer, na verdade, pensar em aprovar os seus projetos que possam aí dar a ele uma espécie de... que possam dar a ele uma força política para chegar no ano que vem, porque ao que tudo indica, a agenda das eleições será a economia e ele, junto e misturado com o Centrão, pode conseguir aí margem suficiente de recursos para aplicar nas questões sociais. Então, acredito que, na verdade, a chegada dele ao Centrão é uma mudança de discurso, mas também uma estratégia política onde ele se adapta para chegar um pouco mais forte em 2022, já que seu principal adversário, o ex-presidente Lula, sempre teve aí muito associado a essas pautas econômicas e sociais. Eu junto, sempre me provoca quando eu não tenho tempo. Você acredita, bem rapidinho, me responda rápido, você acredita que, de certa forma, essa filiação de Bolsonaro ao PL vai de encontro aos fidelistas, extrema-direita que Bolsonaro conquistou durante toda a sua história? Vai, mas veja bem, o que todo mundo quer? O que todo político quer? Poder. Então, se é preciso, para estar no poder, se associar a quem quer que seja, ele vai para o PL, ele vai para o Centrão, ele vai, obviamente, tentar utilizar aí alguns argumentos para manter a sua base fiel. E a gente sabe que a base do presidente, que é fiel, ela sempre está ali junto com ele, independentemente da decisão que ele tomar. O presidente tem uma fila de seguidores que seguem ele realmente, praticamente o que ele disser está valendo. Então ele sabe, ele com certeza mensurou isso também na hora de escolher um partido. Ele já tem aí a sua base fiel, que é
completamente vai estar junto com ele em qualquer cenário. Então ele está indo atrás do que ele pode captar. E obviamente que esse outro é o Centrão, que está ali sempre interessado, obviamente, em estar ali também dentro do governo, dentro do poder. Aposta minha, não sei não. Acho que essa filiação ao partido de centro, que realmente não, os partidos de centro não são bem vistos no Brasil por conta desta maleabilidade, esta adaptabilidade ao poder, pode soar negativamente contra a base extrema-direita. De certa forma, fica fragilizada porque perde o seu principal nome, que se rende à maleabilidade do Centrão. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos realmente desejar boa sorte a Jair Bolsonaro no PL, que, é claro, venham melhorias para o nosso país. Tchau, João. Boa tarde. Valeu, Lívio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Tchau, Edna. Boa tarde. Tchau, boa tarde a todos. Boa tarde à nossa audiência também. Eliezer, boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. Até amanhã. Política do dia.